mais estrelas no céu e planetas no universo, que grãos de areia em todas as praias e desertos. Não foi casual que o grande escultor escolheu este lugar como um palco para desenrolar o grande drama, para mostrar do que é capaz quando ele ama. E agora a terra está gemendo pela manifestação dos seus herdeiros, para que o poceiro seja preso e se estabeleça o reino que não terá fim. E viu Deus que era bom e em seu coração se alegrou e seu espírito flanou pelos ares, sobre campos e mares, e contemplou seus filhos vivendo aqui nas eras por vir, e o filho de Davi soberano. Deus abençoe os irmãos nesta noite com as mais ricas bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui reunidos no bendito nome do Senhor Jesus para termos um companheirismo ao redor da palavra. Bem, irmãos, o nosso vídeo passado, ele deu alguns problemas técnicos, por isso que não conseguimos colocá-lo no YouTube e também foi tirado do Facebook, né? Então já peço aos irmãos mil perdões, né? Então nessa noite, irmãos, devido a esses problemas técnicos, nós iremos voltar no assunto que nós tratamos a semana passada. Amém? Então, irmãos, já peço, mais uma vez peço perdão aos irmãos, mas estamos aqui tentando fazer o melhor para Deus, né? Amém? Com aquilo que temos, queremos dar o nosso melhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Bendito Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, humildemente, Senhor, entramos em Tua presença santa nesta noite. Amém? Para que Tu, ó Deus, amém, em Tua grandiosíssima majestade, venha em nosso meio e reparta o pão da vida, alimentando as nossas almas, alimentando, Senhor amado, amém, com o pão vivo, Senhor, que és Tu, ó Pai, o Teu corpo, palavra, o alimento espiritual em seu devido tempo, para que, Senhor amado, produza em nós, amém, uma fé de arrebatamento. Senhor, nos achegamos à mesa e te pedimos, Pai, convém que Tu cresça e que diminua eu, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, o homem pode ler as Escrituras, mas somente o Teu Espírito pode vivificá-la. Por isso, Pai, abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs, amém, que estão, amém, vendo este vídeo. Te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Uma noite fria aqui em Porto Alegre, né? Mas queremos que teremos um tempo muito especial na presença de Deus para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Se pudéssemos botar um título, né? Nós vamos fazer uma pequena série sobre isso, né? O que Deus semeou em Gênesis amadurece em Apocalipse. Amém? O que Deus semeou em Gênesis amadurece em Apocalipse. E nesta noite nós vamos falar sobre a criação, o primeiro dia.
Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vamos fazer uma pequena série sobre isso e temos certeza que vamos encontrar muitas coisas maravilhosas, muitas coisas boas, que com certeza vai alimentar as nossas almas. Amém? Gênesis capítulo 1, aleluia, verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Amém? Deixa eu ler novamente. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Amém? Que o Senhor acrescente suas bênçãos, a sua palavra. Em nome de Jesus. Bem, irmãos, então vamos nos achegar à mesa, não é verdade? Vamos meditar, vamos ter um companheirismo ao redor da palavra. E temos certeza absoluta que o Senhor irá nos abençoar, porque está escrito, né, irmãos? Bem-aventurado o varão, amém, que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e tudo aquilo que fizer prosperará. Amém? Terá uma vida próspera espiritualmente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós mais queremos. Amém? Sabemos que Deus nos sustenta neste mundo, mas nós queremos ver a nossa vida espiritual crescendo de fé em fé, até chegarmos ao selo do Espírito Santo, à estatura do varão perfeito, até chegarmos ao Santíssimo Lugar, até chegarmos véu adentro, sentirmos o véu caindo em nossas costas, amém? E estarmos diante da glória de Shekinah, diante da arca, diante, amém, daquele que criou os céus e a terra, e sermos selados por ele. Este é o nosso objetivo. Bem, irmãos, então, o que nós vamos ver nesta noite é aquilo que o profeta fala, que Satanás, ele odeia, ele detesta dois livros da Bíblia em especial, Gênesis e Apocalipse. Porque diz o profeta que esses dois livros mostram o começo, o seu começo e o seu fim. E, claro, com certeza, mas se você for a fundo, também mostra muito mais coisas do que isso, né? Gênesis, o livro semente, o princípio, aonde Deus começa a escrever, amém, a história da humanidade. Aleluia. Aquilo que ele pensou, aquilo que ele planejou, ele começa a colocar em prática. Amém? Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E lá em Apocalipse, irmão, vemos o fim de todas as coisas. Agora, quando eu falo, irmão, lá em Apocalipse, parece que é tão longe, né? Mas hoje estamos vivendo o Apocalipse. Desde quando Jesus ascendeu aos céus e a igreja primitiva, amém, com Paulo, com os apóstolos, amém, começou a fazer a obra de Deus, ali já era Apocalipse, já era a era de Éfeso, já era a era de Esmirna e assim por demais, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então tu vê que não é que o Apocalipse vai chegar, não. O Apocalipse, não. O Apocalipse não vai chegar. Ele já está em pleno cumprimento. Ele já está em pleno cumprimento. Amém? E que Deus nos dê olhos para ver. Todas as profecias, amém, sendo cumpridas. A palavra de Deus sendo cumprida. Porque a Bíblia diz que céus e terras passarão, mas a sua palavra não há de passar. Agora, meus amados, vimos aqui Deus, em Gênesis 1, no dia 1º, algo muito especial. Amém? A Bíblia fala, e disse Deus, haja luz, e houve luz.
E eu quero passar bem rápido por essa parte, porque como nós falamos na semana passada, não quero me deter muito aqui. Amém? Então, irmãos, veja que Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Vimos que este adjetivo de ser bom, sempre tem que se remeter a Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Marcos, lembrando os irmãos, que todas as escrituras, todas as mensagens que iremos citar, ou eu irei ler, estarão na descrição do vídeo quando nós colocarmos no YouTube. Então não se preocupe com isso. Amém? E vimos que esse adjetivo, ser bom, isso se remete a Deus, porque no livro de Marcos, quando alguém chega até Jesus e diz: ó, bom mestre, ele responde: por que me chamas bom? Se só um que é bom e este é Deus. Então aquela luz, ela tinha que estar relacionada diretamente com Deus. E também vimos que, amém, Deus chamou aquela luz de dia. E o apóstolo Paulo, amém, em Tessalonicenses, ele fala que nós somos filhos do dia, filhos da luz. Então essa luz, além de estar relacionada diretamente com Deus, essa luz traria filhos à existência. Esta luz traria uma filiação de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Veja, e o profeta nos mostra em várias mensagens que essa luz era o Logos. Era o Logos de Deus. Vamos ler aqui, irmãos. Amém. Na mensagem A Vida, pregado em 57, Mombrana falando de quem era essa luz, né? A grande fonte de toda a eternidade. Mensagem A Vida, pregado em 57, parágrafo 59. A grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade. Veja, nesta perfeição, e então, da existência do Pai, saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus, Jeová. Saiu ali um corpo celestial. Então veja, irmãos, amém? Aqui eu quero entrar num ponto importante, irmãos, porque é muito importante nós entendermos essas coisas, porque senão nós podemos ser levados por ventos de doutrinas que infelizmente hoje entrou no meio do nosso povo da mensagem. Deus não gerou outro Deus. Deus não gerou uma segunda pessoa. Oh, Jesus! Aquela luz era a expressão de si mesmo. Era a expressão do próprio Deus. Mas como aquela luz foi gerada, ela foi chamada de filho. Porque filho, a palavra filho é um ser que foi gerado. É um ser que foi gerado. Mas não é que ali saiu uma segunda pessoa. Era o próprio Deus manifestado. Por isso que João, ao iniciar o seu evangelho, ele escreveu: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não é uma segunda pessoa. Não, o profeta fala: Jesus é Deus. De que forma? Deus expressado. Deus expressado. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos mais adiante? Vamos ver o profeta falando isso? A coluna de fogo, mensagem à coluna de fogo, pregado em 53, parágrafo 19. Agora, a Bíblia nos ensina que o Logos saiu de Deus. Ou eu devo dizer, Deus se tornando sua primeira forma de corpo. Irmão, é tão fundamental, parece tão básico, mas é tão fundamental isto, porque infelizmente hoje vemos pessoas tropeçando nisso, no nosso meio. Vemos pessoas tropeçando nisso. Aleluia. Amém.
da manifestação de Deus. Deus se condescendendo, diz o profeta, mudando a sua forma. Amém? Mudando a sua forma. Veja, aleluia, louvado seja Deus. Aquele espírito de verdade, Deus se tornando sua primeira forma de corpo, quando logo saiu de Deus. Vamos olhar ao que isso se parecia. Ninguém viu o Pai em tempo algum, em lugar algum. Nunca viu e nunca verá. Agora, vamos parar um pouquinho aqui, irmãos. Não estamos dizendo que somos unicistas. Capte isso? Não estamos dizendo que somos unicistas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Não é isso. Não negamos o Pai, não negamos o Filho, não negamos o Espírito Santo. Mas não há dois, nem três, muito menos três, não é verdade? Mas, como o profeta está explicando aqui, havia um grande Espírito eterno, uma grande fonte, vamos para chegar a dizer, a fonte dos 7 Espíritos, o grande diamante, o grande, amém, Elohim, o Pai da eternidade. Ele não tinha cor, ele não tinha início, não tinha fim. Ele é o tudo em todos. Pai, aleluia. Ele não podia ser visto por ninguém. E diz o profeta, e nós nunca o veremos. Por que nós nunca o veremos? Porque ele é tudo. Ele é tudo. Mas esse tudo, em sua mente eterna, amém, fez um plano. Como diz o poeta, nosso querido Eduardo Martins, no Hino por Amor, em sua mente arquiteta um plano. Em sua mente arquiteta um plano. E no seu plano perfeito, amém, louvado seja Deus, ele tinha um propósito. Eu vou me tornar visível. Eu vou me tornar visível. Eu não vou ficar desta forma para sempre. Eu vou me tornar visível. Eu vou condescender. Eu vou mudar a minha forma. Aleluia, louvado seja Deus. Ninguém viu o Pai em tempo algum, em lugar algum. Nunca viu e nunca verá. Ou seja, irmão, não há um pai sentado num trono e o filho à destra. Não, irmão, tire isso da sua cabeça. E se você ouvir alguma coisa desse tipo, não, analise bem e veja. Isso não diz com a Escritura, não fecha com a Escritura e não fecha com a mensagem. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos entender que Deus, ele mudou a sua forma. Mas então, o Logos que saiu dele, veja, o Logos que saiu dele, mensagem a coluna de fogo, parágrafo 19, o Logos que saiu dele se tornou como um pequeno halo de luz. Vamos ver isto lá, como uma criança diante do degrau da porta do Pai. Veja, ali. Então isso era o Logos, isso era aquela luz. Amém? Era o quê? Era o Filho. Era o Filho, porque foi gerado. Era o Filho. Mas o profeta diz, não existe Filho eterno. Não existe Filho eterno. Ele foi gerado. Amém? Louvado seja Deus. Mensagem, perguntas e respostas, parágrafo 107. Perguntas e respostas, número 2, pregado em 64. Agora, parágrafo 107. Agora, essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus. O Logos, o qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. O Logos efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. Ou seja, tudo aquilo que aquele grande Espírito era, tudo aquilo que aquele grande Espírito tinha em si mesmo, ele colocou tudo naquela luz. Ele colocou tudo naquele Logos. Ele colocou tudo naquele Filho gerado. Ele colocou tudo. Seus atributos. Amém? Aquilo que ele era, sua natureza, amém, amém, tudo, a plenitude estava ali naquela luz. Diz o profeta,
Tudo que Deus era, ele derramou em Cristo. Tudo que Cristo era, ele derramou na igreja. Aleluia. Ó, isso será, amém? Ele é o atributo da plenitude de Deus. Quando Deus, veja o profeta falando agora aqui. Quando Deus se converte, veja, Deus se converte, não é uma segunda pessoa. Quando Deus se converte, a forma em que ele podia ser visto. Oh, Pai! Deus maravilhoso. Aleluia, louvado seja Deus. Então o que era aquela luz? Era Deus querendo ser visto. Deus se tornando de uma forma a qual agora ele podia ser visto. Isto é maravilhoso, isto é grandioso. Aleluia. Isso era a unção do grande Espírito que saiu, descendo, vindo. Deus, o Pai, o Logos, que estava sobre Israel. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aí olha o profeta dizendo assim, ó, veja, então aquele Logos se encarnou e habitou entre nós. Jesus, né? Aleluia, louvado seja Deus. Oh, meu Deus, isto é maravilhoso. Aí ele fala no 108 também, né? O Logos se encarnou e habitou em nosso meio. Veja tudo isso, né, irmão? Amém? Então, nós vimos o quê? Que aquela luz era Deus mudando a sua forma de invisível para visível. Então, agora vamos entrar aqui no nosso tema. O que Deus estava plantando? O que Deus estava plantando lá em Gênesis 1, no primeiro dia? Ele sairia de um Deus invisível e se tornaria visível. Era isso, era esta semente que Deus estava plantando lá em Gênesis 1. Amém? No primeiro dia. Eu vou sair de trás da cortina como autor. Amém? E agora eu vou começar a atuar. Oh, glória! Aleluia! Eu vou mudar a minha forma. Amém? Então aquela luz, qual era a semente que Deus estava plantando ali em Gênesis? Deus de invisível estava se tornando visível. Aleluia! Louvado seja Deus! Isto como uma semente, e como toda boa semente plantada em terra boa, ela cresce e amadurece. Amém? Oh, glória! Aleluia! Por isso que o profeta fala, como nós lemos aqui, aquele Logos não ficou parado lá. Aquele Logos se fez carne. Por que o Logos se fez carne, irmão? Por que o Logos se fez carne? Porque ele queria se tornar mais visível. Ele queria se tornar um parente próximo. Parente próximo. Por quê? Porque estava em seu plano que eu e você nos tornaríamos carne. Isso Paulo fala no livro de Hebreus. Visto que seus filhos foram participantes da carne, ele também entrou em carne. Livro de Hebreus, capítulo 1, se eu não me engano, capítulo 2. Então aquele Logos de luz, que era uma semente lá, ele se fez visível para a sua criação. Amém? Ele se fez visível para a sua criação em Gênesis, mas ele queria mais. E lá no meio da Bíblia, agora aquele Logos se tornou carne. O verbo se fez carne. O Mombrana diz, encontramos aqui, pergunta e resposta número 2, o Logos se encarnou. Por que ele se encarnou? Ele queria se tornar mais visível ainda. Ele queria chegar mais perto de você, de mim. Aleluia! Da sua igreja. Porque estava em seu plano perfeito que os seus filhos tomariam a forma de carne. Para quê? Para que ele pudesse manifestar os seus atributos em nós. Por isso, irmão, você, um redimido, um predestinado, tem uma ligação direta, amém, com os atributos dele. Porque se ele é um curador, tinha que ter um enfermo para ser curado. Se ele é salvador, ele tinha que ter alguém para salvar. Então ele fez isso em sua mente. E ele nos programou, nos predestinou para vir em carne. Mas para isto, ele precisava o quê? Que nós o enxergássemos, que nós o víssemos. Aleluia! Glória a Deus! Por isso ele se fez carne, para se aproximar de você.
Aleluia, louvado seja Deus. Oh, Jesus. Veja. Oh, Deus maravilhoso. Ele mudou a sua forma. Mais uma vez. Nasceu do ventre de uma virgem. Morreu na cruz como sacrifício. Tudo isso para quê? Para se aproximar de nós. Mas ele deixou uma instrução aos seus discípulos. Ele deixou uma instrução aos seus discípulos. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Veja que lá no Evangelho de São João, capítulo 14, amém? Ele dando as instruções aos seus discípulos, ele fala: mais um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque era o que ele estava plantando lá em Gênesis. Deus queria ser visto. Deus queria se mostrar visível. Mas agora, no meio da Bíblia, aquela semente que foi plantada já começou a crescer. Amém? Começou a crescer. E ele disse: agora eu não vou se tornar somente visível para a minha criação. Não vou ficar me tornando visível em partes como no Antigo Testamento. A rocha ferida, a serpente de bronze, a minha coluna de fogo guiando o povo de Israel no deserto, a coluna de nuvem, como Moisés viu ele na fenda da rocha, as costas de um homem. Tudo isso em tipos e sombras. Mas um dia, ele queria se condescender mais ainda, descer mais ainda. Diz o profeta: Deus sobre nós, mas agora em Jesus, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Mas o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Veja, então agora ele estava te dando o quê, meu irmão? Ele estava te dando, amém, olhos para ver. Olhos para ver. Aí perguntaram para ele, né? Jesus, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. O que ele falou? Oh, Deus, estou há tanto tempo convosco. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Estou há tanto tempo convosco. Não tens conhecido que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Veja. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E agora a igreja iniciaria... no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja iniciaria uma caminhada com Jesus, ela tendo o poder de ver Jesus em seu meio, em sua vida. Veja, isto é maravilhoso, um privilégio que Deus não deu ao mundo, mas a ti foi dado um privilégio. Você consegue ver Deus. Deus em sua palavra, Deus em sua mensagem, Deus em sua vida, Deus em seu lar, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí, meu amado, aí eu quero entrar aqui nesse ponto. Porque qual é as armas de Satanás? É lançar uma sombra sobre a igreja, para que a igreja perca a visão. Para que a igreja perca a visão. Aí você passa o teu dia a dia e não vê Jesus. Você não vê Jesus na tua vida. Você não vê Jesus te cuidando, te guardando. Você não vê, amém? Você vive uma vida como se Deus não existisse. Sendo que, amém, a ti te foi dado olhos espirituais para vê-lo. Você, ao orar, irmão, você não ora o invisível. Você sabe, amém, aleluia, que ele existe. Diz a Bíblia. Aquele que crê em Deus necessita, amém, aquele que se achega a Deus, necessita de crer, de fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, quando ela toma posse da pessoa, quando ela toma posse do ser humano, amém? Tu sabe que tu não caminha mais sozinho. Que tu caminha agora uma vida espiritual, porque tu tem olhos espirituais.
Aí tu consegue ver Deus em simplicidade. Ver Deus na natureza, tu vê Deus, amém, amém contigo, vê Deus te guardando. Mas, o trabalho de Satanás é tornar a igreja insensível para a grande presença de Deus. Por isso que o profeta prega a mensagem, a presença de Deus não reconhecida. Não reconhecida. E é aí onde erramos. E é aí onde falhamos. Por quê, irmão? Porque no seu propósito, Deus quer ser visto. E ele se entristece. Você entristece o Espírito Santo quando, irmão, você vive uma vida longe da presença dele. Uma vida sem leitura, uma vida sem consagração, uma vida, irmão, amém, tão quão igual ao mundo. Mas ao mundo, irmão, o mundo não vê Deus. Existe até os ateus, não é verdade? Falsas religiões, eles têm a necessidade de adorar um Deus físico, palpável. Então eles fazem imagens de esculturas e tantas coisas mais. Mas, irmão, há um povo que olha para o invisível. Há um povo que olha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais além, como dizendo, olha mais além a essa cidade gloriosa. Aleluia. Teus olhos, irmãos, não estão, amém, no próximo. Quem será o próximo governador? Quem será, amém, como estará a economia? Não, irmão, você olha mais além. Você olha, porque a ti te foi dado olhos para ver. Olhos para ver a promessa. Que coisa triste, irmão, quando, amém, chega a nossa vida espiritual a um ponto que você não consegue mais ver Deus. É momento de parar. Porque, irmão, houve uma caminhada de Maria e José. Eles caminharam por um período. E chegaram um tempo que eles não viram mais Jesus. Cadê Jesus? Pensei que estava contigo, pensei que estava com outro. O que aconteceu, irmão? Eles tiveram que voltar. Eles tiveram que voltar. E eu te faço uma pergunta, meu amado. Como está a tua vida espiritual? Esse propósito de Gênesis 1 está acontecendo com você? Pai, irmão Jorge, eu estou vendo Deus na mensagem, eu estou vendo Deus nas escrituras, eu estou vendo Deus nas entrelinhas. É isso que Deus quer, irmão. Resumindo, é isso. Porque a ti foi dado esse poder de ver Deus em simplicidade. Mas como é que está a tua vida espiritual, meu amado? Você sabe que o profeta, capte isso, o profeta nos comparou como águias. E chega um período do tempo da águia que a águia ela perde a visão. Ela perde, amém, a capacidade de voo, de voar alto. Porque suas penas vão ficando pesadas, velhas, seu bico torto e sua visão turva. Então ela precisa fazer uma decisão. Ela precisa de um renovo para que ela possa voltar a olhar, amém, aleluia, ela possa voltar a olhar mais além, voltar a olhar distante. Ou é isso, ou ela morre. Irmão, uma vida espiritual a qual você não vê Deus em nada, você está morto e não sabe. Irmão, mas eu estou indo na igreja. Isso não quer dizer nada, meu amado. Mas aí você não vê Deus no pastor, você não vê Deus no irmão, você não vê Deus no louvor, você não vê motivo para orar, você não vê motivo para buscar, porque tu perdeu a visão de Deus. Tu perdeu esse propósito. Qual o propósito, irmão Jorge? O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Você está vendo ele, irmão? Você está vendo ele em sua vida? Amém? Agora aqui vamos para ao final. Isso no meio da Bíblia. Amém? Durante o Apocalipse. Mas agora vamos jogar lá no final, lá para a terceira vinda. Aonde a semente que foi plantada em Gênesis 1 realmente amadurece. Quando Deus se torna visível, não somente para a sua criação, não somente para a sua noiva, para a sua igreja, para o seu povo. Agora, lá em Apocalipse, há um momento que Deus quer se tornar visível para toda a humanidade. Toda a humanidade. Aleluia.
Glória a Deus. Isso aqui nós precisamos ler, não é verdade? Apocalipse, sabem qual o capítulo? 1. Gênesis 1, Apocalipse 1. Gênesis 1, Apocalipse 1. É uma linhagem, é uma linha. É um paralelo. O que Deus fez em Gênesis, Ele está fazendo agora aqui em Apocalipse. Aleluia. Gênesis 1:7. Aliás, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Oh, Jesus! Sabemos, irmão, pela Bíblia aqui, amém, e pela mensagem, no livro das Eras da Igreja, na página 24, eu poderia ler aqui, amém, página 23, perdão, 23, 24, amém, na revelação de Jesus Cristo, que o irmão Branham diz que isso aqui se cumpre, não no rapto. Isso aqui não é o rapto. Isso aqui é quando Cristo, o Logos encarnado, oh glória, amém, quem tornou o Deus visível, disse o apóstolo Paulo em Colossenses 1:15, aleluia, ele é a imagem do Deus invisível. Quando Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se torna o governante mundial. Oh, meu Deus! Aleluia! E está escrito que agora, aquilo que a criação viu, aquilo que, amém, a noiva, o seu povo viu, agora todo olho verá. Porque ele tinha em si mesmo se tornar visível. Mas ele foi por partes. Mas agora aqui no final, aquela semente plantada amadurece. Aleluia, em glória, em poder. Aquilo que estava em tipo de sombras, agora vem em plenitude. Oh Deus! Eis que vem com as nuvens, e todo olho, esse todo olho é todo olho, irmão. Todas as nações da terra. Aleluia, amém. Esses que rejeitam o evangelho, esses que zombam de nós, que caçoam de ti, esses que não entendem a tua vida, te perseguem, aguenta, segura firme, amém, aleluia, louvado seja Deus. Não desista, meu amado, esta vinda gloriosa, oh Deus vivo, eles vão olhar e ver, puxa, aquele povo estava certo. Glória a Deus. Mas, nesse tempo, será tempo de juízo, não é verdade? Aleluia. Para o mundo gentil, não é verdade? Para aqueles que rejeitaram o evangelho, né? Que rejeitaram a oportunidade. Né? Para aqueles que rejeitaram a oportunidade. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. Israel. O homem diz que era Israel aqui. Até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. João fala, sim. Aí ele fala, amém. Assim seja. Glória a Deus. Agora aqui em Apocalipse, meu amado. Amém. Para a introdução do milênio. Na 7ª taça, ele pisa o seu pé sobre o Monte das Oliveiras. Amém. Introduzindo. Amém. Louvado seja Deus. Agora o glorioso reino milenar. Introduzindo o glorioso reino milenar. E você já pensou, meu irmão, quão glorioso será? Porque no milênio, as nações que entrarão no milênio, que a elas será dada uma oportunidade, segundo a mensagem às 10 virgens, amém? Louvado seja Deus. Os pagãos, aqueles que não ouviram a palavra, segundo Isaías 18, aleluia, a eles será dada uma oportunidade. Veja, lá no milênio, eles não vão precisar, irmão, fechar os olhos, dobrar o joelho e orar. Não. Eles só vão precisar olhar. Aleluia. Amém. Eles poderão sair de sua casa e olharão para ele. Porque, amém, louvado seja Deus. Amém, o seu trono estará visível. O monte será visível. Amém, louvado seja Deus. Será um glorioso reino.
Será um reino maravilhoso. Você já pensou nisso, irmão? Todas as nações da terra, olha, vamos subir a Jerusalém, e olharão para ele. E olharão para ele. Porque ele plantou lá em Gênesis, eu me tornarei visível. Só que no glorioso reino milenar, todo mundo verá. Mas você e eu estaremos ao seu lado, reinando. Mas esse mundo hoje, que não tem isso, que não o vê, lá no reino milenar, o verá. O verá, reinando com vara de ferro. Louvado seja Deus. Oh, meu amado, veja. Mas, vamos entrar aqui em alguns pormenores. Veja que, antes de Deus se tornar visível, lá em Gênesis 1, antes da luz vir à existência, o que aconteceu? A Bíblia diz, haja luz e houve luz. Lendo assim rápido, lendo assim tão rápido, passando por cima, parece que foi como se Deus fosse mágico. Mombrana diz que não sabemos quantos anos se passou nesse intervalo. Mombrana diz que pode ter se passado 800 anos, pode ter se passado 500 anos. Em várias mensagens, Mombrana diz isso. Não foi haja luz, pá, e houve luz. Primeiro saiu uma mensagem, saiu uma voz, haja luz. E depois houve a luz. Aí depois apareceu o corpo. Oh, você já sabe onde eu quero chegar, né? Primeiro saiu uma mensagem e depois apareceu o corpo. Mombrana diz que pode ter levado anos, mas não sabemos, mas houve um tempo. Mas primeiro saiu uma voz. Aí vamos para o meio da Bíblia. Antes do Logos encarnado aparecer, o que estava sobre a terra? Amém? A voz que clama no deserto? João Batista? E ele falava, quem és tu? Eu sou a voz que clama no deserto. A voz predestinada que apontaria, eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Logos, em outras palavras, eis aí o Logos encarnado, eis aí Emanuel, eis aí Deus conosco, uma voz que apontaria Deus visível. Um precursor, uma mensagem saindo. O corpo não apareceu assim, não. Houve uma voz, houve um tempo, houve um ministério profético no meio da Bíblia. E no final? O corpo vai vir, vai aparecer. Esse Apocalipse 1, que todo olho verá. De que forma isso vai acontecer? Vai assim, no ar, Jesus vai aparecer e deu. Não, irmão. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para o corpo aparecer, primeiro tem que surgir uma voz. Tem que surgir um ministério profético. O Mombrana chama isso, neste caso aqui, de Apocalipse 1:7, tem que vir uma trombeta. Tem que vir uma trombeta. Vamos ver o Mombrana falando isso? Aleluia. Glória a Deus. Veja. Mensagem à estatura de um homem perfeito, parágrafo 39, pregado 62. E veja, ninguém podia chegar a Deus senão por Cristo. E quando José saía do palácio, antes de sair, soava uma trombeta, e iam mensageiros clamando diante dele: dobrai os joelhos, eis que vem José. Não importava onde estava a pessoa, nem o que ela estava fazendo, nem quão importante era a sua ocupação. Todo mundo tinha que dobrar o joelho até que José passava.
José é um tipo de Cristo. E num desses dias, quando a trombeta soar, olha só, quando a trombeta soar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará quando Cristo, nosso José, descer de sua glória. Agora eu te faço aqui, o Mombrana está falando do quê? Do rapto? Ou da terceira vinda? Oh, Jesus. Então o Mombrana diz que antes de Jesus aparecer, tem que vir uma trombeta. Tem que vir uma voz, tem que vir um ministério profético, que anuncia a sua vinda, que o torna visível, que mostra o corpo. Amém? Aleluia. Nosso José, desceu de sua glória. Naquele dia, seu trabalho já não terá importância. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Filho de Deus. Isso é certo. Veja. Oh, meu Deus. Mensagem, o sexto propósito de Gabriel, visitar Daniel, pregar 62, parágrafo 71. Quando Jesus deixar a destra da majestade no alto, as trombetas soarão, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Vem Jesus. Oh, isso é seguro. Apocalipse 1 é precedido de uma trombeta. Amém? Louvado seja Deus. Oh, meu Deus, isso aqui é especial, irmão. Isso aqui é muito especial. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Veja, é precedido de uma trombeta. Não, Moisés e Elias. Moisés e Elias. Irmãos, agora aqui eu quero fazer já estamos maduros já para falar sobre isso, né? Amém? Moisés e Elias terá um ministério nacional voltado para Israel. O que nós estamos falando aqui é todo joelho no mundo se dobrar. Toda língua no mundo confessar. Todas as nações confessando Deus com Israel. Todas as nações se dobrando a ele, ao rei, ao filho de Abraão, o herdeiro da possessão real. Moisés, irmão, e Elias, eles não têm essa comissão. Eles não têm essa comissão. A comissão de Moisés e Elias é tirar os 144 mil da tradição judaica. Mas virá uma grande trombeta. Virá uma grande trombeta. E sabemos que a sétima trombeta, segundo a Bíblia diz em Apocalipse 11, verso 15, que é depois de Moisés e Elias. Depois de Moisés e Elias. E nessa grande trombeta, a Bíblia diz que será tempo de derrotar os que destroem a terra. Será o tempo de vingança? Não será esse o tempo onde todo joelho vai se dobrar? Porque o que é se dobrar de joelhos? É um reconhecimento? É uma entrega? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Isto é maravilhoso, isto é grandioso. Isaías 18 nos mostra, amém? Mombrana pregou Isaías 18 quando ele prega a mensagem à festa das trombetas. Vós todos os habitantes do mundo. Veja, irmão, Moisés e Elias não são para todos os habitantes do mundo. Que isso fique claro. Vós todos os habitantes do mundo e vós os moradores da terra. Não está falando só com Israel aqui. Quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis. Oh, Deus! Porque é seu propósito se tornar visível. E a sétima trombeta, ela tem essa característica. Ela traz o rei do invisível para o visível. Ela anuncia a vinda de José para o mundo. Ela é a mesma voz que diz haja luz. A mesma voz que diz sua voz se clama no deserto. Eis aí o Cordeiro de Deus. É o mesmo Deus.
só que operando em diferentes vasos. Aleluia, louvado seja Deus. Quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis. Quando se arvorar a bandeira nos montes, você sabia que ele é Jeová em si, a nossa bandeira? Ele é a nossa bandeira. O vereis. E quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Agora vamos ver o profeta falando na mensagem. Amém. A festa das trombetas. Isso aqui eu preciso ler direto da mensagem. Aleluia. Parágrafo 283. Amém. Festa das trombetas. Já estamos finalizando. Aleluia. Parágrafo 283 da festa das trombetas. Agora recordem, eu lhes disse que estaria isso de volta. A grande trombeta. Estamos vendo o que, irmão? Aquilo que Deus plantou em Gênesis, amadurecendo em Apocalipse. O que ele plantou em Gênesis? Uma voz dizendo, haja luz, haja luz, haja luz. Deixa eu ler aqui algo aqui. Forte, antes desse parágrafo aqui que eu estava me esquecendo. Mensagem Shalom, irmão. Amém? Mensagem Shalom. Veja, isso aqui é fortíssimo, irmão. Aleluia. Falando sobre o haja luz, né? Mensagem a um homem aqui que pode acender a luz. Né? Deixa eu só ver aqui. Isso, mensagem a um homem aqui que pode acender a luz. Pregar 63. João, quando ele veio para a terra, ele foi para o deserto receber a sua educação de Deus, não de seminário. Ele tinha de introduzir o Messias. Veja, é isso que nós falamos aqui. O profeta também está dizendo isso. Amém? Estamos indo bem. Então, quando ele apareceu, Jesus disse, ele era a candeia que resplandecia, iluminava. Aleluia. Por quê? Ele era a palavra manifestada. Isaías assim o disse, ele enviaria uma voz no deserto, clamando, dizendo, preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua porta, endireitai seu caminho. Ele clamaria, ele seria a voz do que clama no deserto, e aqui aparece ele. O que ele era? Ele era a voz que clama no deserto. Quem João era? Era uma voz. Antes de aparecer o corpo, ele era a voz. O homem está dizendo aqui, homem aqui que pode acender a luz. O que ele era? A manifestação da palavra. O mesmo Deus que falou em Gênesis, você viu o Mambano fazendo essa linha? Gênesis e João Batista. O mesmo Deus que falou em Gênesis, que falou isto, aqui a luz veio. Como ele disse, haja luz para o sol, e o sol começou a existir. Veja, agora ele disse que haveria uma voz que clama no deserto, então aqui ela aparece. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, Deus. Mas olha o que o profeta disse sobre esse haja luz. Parágrafos 279 da mesma mensagem ainda. Há homem que pode acender a luz. O homem que rompeu as luzes, então, é o mesmo que disse no princípio. Haja luz. Esse mesmo Deus, ontem, hoje, eternamente, ele está presente hoje. Bem aqui agora, não se assuste. Ele pode acender a luz. Então, o mesmo Deus que disse lá em Gênesis 1, haja luz, o Mambra diz, ele está presente hoje. Ele está aqui agora, não se assuste. Mas manifestado em quem? Usando quem? Aleluia, usando quem? Lá não havia corpo, em Gênesis 1 não havia corpo para ele usar. Mas ali, no meio da Bíblia, ele preparou um corpo, João Batista. Lá, em Apocalipse 10, no tempo desta vinda, ele tinha uma voz preparada. Ele tinha um corpo preparado. No dia da voz do sétimo anjo, aleluia, louvado seja Deus. Então ele tinha uma voz preparada. Mensagem de Shalom. Parágrafo 176. Mensagem de Shalom de 64. Mas no mato não havia nada para fazer o esquilo. Olha o que o profeta está dizendo. No mato não havia nada para fazer o esquilo. Que haja. E lá estava. Sem nada para partir. Vai, irmão.
E agora? Onde é que o irmão Branco está identificando que aquele Deus de Gênesis 1, onde é que estava? Onde é que estava aquele Deus de Gênesis 1? Onde é que estava aquele Deus que foi semeado lá em Gênesis 1? Onde é que ele estava agora? É isso que eu quero mostrar para você. Glória a Deus. Onde é que ele estava se manifestando? Onde é que as pessoas agora tinham que ver Deus? Que haja, e lá estava ele, sem nada para partir. O que é isto? O mesmo Jesus Cristo. Vem, coisas maiores do que essas fareis, porque eu vou para meu Pai. Não tomando algo que tem sido criado, partindo de algo e multiplicando a criação, mas absolutamente criar. Olha só, o que ele estava fazendo em Gênesis 1 lá? Criando. O que ele, amém, ele está fazendo aqui agora, em Apocalipse 10? Criando. O que ele plantou em Gênesis 1, amadurecendo no tempo do fim. Oh, glória! Jeová Jirê. Mais uma vez, em quem? Em mim e você, na sua igreja. Glória a Deus, aleluia! O mesmo Jesus, não, amém, mostrando que ele é o mesmo Jeová que se pôs lá de pé e disse que haja. É o mesmo de Gênesis, irmão Brana. Agora manifestado aqui em Apocalipse, sim, o que Deus plantou em Gênesis amadurece em Apocalipse. Que haja, agora usando quem? Eu e você. Usando eu e você, lá na 7ª trombeta, amém, uma parte antes do rapto, amém, mas em sua plenitude aonde? Quando nós viermos, em cavalos brancos, em Apocalipse 19, com o poder da palavra falada, que haja, mais uma vez manifestado em mim e você, que haja, e logo depois, o corpo entra em cena, o Filho. Glória a Deus. Oh, Deus. Mostrando que ele é o mesmo Jeová, que se pôs lá de pé e disse, haja, e lá houve. Sua palavra foi manifesta. Quando ele foi feito carne na terra, ele tomou a sua criação original, partiu e multiplicou. Mas agora, nos últimos dias, em Apocalipse, nos últimos dias, mas agora, nos últimos dias, quando ele veio no nosso meio outra vez, a mesma luz que moveu, que luz? No primeiro dia, Gênesis 1. No primeiro dia, a mesma luz. Agora aqui nos últimos dias, amadurecendo o que ele queria fazer lá. A mesma luz que moveu e disse que haja luz. A mesma luz vem, ele simplesmente chamou a criação à existência. Maiores do que essas farei. Eu vou para meu Pai. Recorde, estamos neste tempo. Irmão, estamos neste tempo. Louvado seja Deus. Agora aqui, mostramos para vocês que o mesmo Deus que disse haja luz e houve luz, Gênesis 1, hoje está operando amadurecendo o que ele queria fazer em Apocalipse. Usando quem? Eu e você. Usou o irmão Brana. Agora está usando sua noiva. A voz final para a era final. Mas ele não usará só nós aqui desse lado. Mas há uma parte também além, amém, após a tribulação, antes da introdução do milênio. Que eu e você, amém, na 7ª trombeta, amém, seremos os instrumentos de Deus para fazer com que o mundo se dobre seus joelhos e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E eles verão José, porque o mesmo Deus que disse haja luz, agora está em nós. Glória a Deus. Parágrafo 283 da Festa das Trombetas. Agora recordem, eu lhes disse que estaria isso de volta, a grande trombeta. O que ele faria aqui em Isaías? Ele disse, a grande trombeta soaria. A grande trombeta, não trombetas agora, festas trombetas. Há 2 deles lá, Moisés e Elias, para chamar a trombeta. Mas, sobre a grande trombeta, a vinda do Senhor, para anunciar o retorno de José. Então, a grande trombeta não é Jesus.
ela anuncia José. A grande trombeta não é Jesus. É literal, como rei. Sabemos que tudo é Jesus, não é verdade? Mas é Jesus em outra forma. Amém? É a vinda do Senhor para anunciar José retornando. Veja, quando todas as nações se reuniriam em Jerusalém. Vê? Moisés e Elias não fazem isso, irmão. Não fazem isso. Mas tem que haver um instrumento que vai fazer. E em Isaías 27, veja, Isaías 18, é onde ele toca essa grande trombeta. E todas as nações reconhecerão Israel em sua terra natal e Deus com ele. 2:8-4, então a noiva virá para estar com o noivo. Então a noiva está conectada aqui com a grande trombeta. Ele toca, mas o diz que ele toca essa trombeta sim, mas é ele usando alguém. É ele usando instrumentos, mais uma vez. E depois o corpo aparece. Que Deus abençoe, irmãos, riquissimamente a sua vida. E que você possa, irmão, amém, zelar pela tua vida espiritual. Está você enxergando Deus? Está você enxergando Jesus Cristo? Na tua vida espiritual? Na tua casa? No teu lar? Não perca ele de vista. Porque é propósito dele se tornar visível. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele nos deu olhos para ver. O mundo não vê, mas nós o veremos. Hoje vemos na sua palavra, mas um dia veremos face a face. Como Rebeca montou no camelo, por fé. Mas um dia ela olhou nos olhos de Isaac. Amém. Que Deus abençoe. Compartilhe. Amém. Assine o canal. Louvado seja Deus. E nos ajude, irmãos, a semearmos essas boas novas, não é verdade? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero aqui dar um conselho para todos. Assistam no canal, irmão, no Ministério ao Nascer do Sol, o culto de quarta-feira do pastor Davi. Está muito especial. Amém. A 7ª trombeta e o 7º selo manifestado em Ruth e Noemi. Que culto especial, irmão. Também o irmão Saulo está, amém, fazendo seus programas, está fazendo seus estudos. Amém. Muito bom o último estudo dele, Icabode. A glória de Deus nos deixou. Então, continue, irmãos, assistindo, continue. Temos todo o alimento e continue orando por nós, né, irmãos? Amém? Temos todo o alimento para o rapto, né? Não que nós temos. As mensagens têm, na verdade, não quero dizer isso, mas as mensagens têm todo o alimento. Aleluia. E alimente-se, irmão. Alimente-se, porque é tempo de partir. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos comer esse cordeiro bem assado no fogo. Louvado seja Deus. Que a sua vinda rejubile o teu coração, amém? Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Os céus em seus limites fez pra glória de seu nome, mas a terra como presente deu aos filhos dos homens. Não foi casual que o grande escultor escolheu este lugar, e ele mesmo ornamentou com tal beleza e decorou seu futuro lar com a natureza. E agora a terra está gemendo pela manifestação dos seus herdeiros, para que o poceiro seja preso e se estabeleça o reino que não terá fim. E